Pergunta que não sai da cabeça de ninguém. Quem vai levantar a taça? Eu fui atrás dos números, das análises e da opinião de quem entende. E o resultado é mais polêmico do que você imagina. Porque a seleção que aparece na frente da fila talvez não seja o nome que você esperava. Vamos por partes. Essa Copa é diferente de tudo o que a gente já viu. Pela primeira vez, são 48 seleções em campo. Mais jogos, mais zebra, mais caos e justamente por isso, ser favorito ganhou um peso enorme. Sobreviver à fase de grupos já não basta. Para ser campeão, vai ter que aguentar uma maratona como nunca antes. E quando você junta os dados das plataformas de estatística, as análises dos canais especializados e a conversa de campeões do mundo, um grupo se destaca na frente de todos. São basicamente 6 nomes, 6 seleções que aparecem repetidas em quase toda a lista séria. E é aí que o debate esquenta. Comecemos pela seleção que mais vezes apareceu no topo, a Espanha. Pois é, a campeã da Europa chega embalada, com um futebol de toque, posse e uma geração jovem que assusta. Para muita gente, ela é a número 1. Joga bonito, joga forte e tem profundidade de elenco para rodar o time inteiro sem perder qualidade. Se tem um time pronto para ser campeão hoje, esse time é a Espanha. Logo atrás vem a França. E olha, falar mal da França é perder tempo. É talvez o elenco mais assustador do planeta, do gol ao ataque. Velocidade, talento individual, banco de reservas que seria titular em qualquer outra seleção. A França não precisa jogar bonito. Ela só precisa de um lampejo. E o jogo acabou. E a Argentina? A atual campeã do mundo não vai entregar a coroa fácil. Mesmo com um elenco mais maduro, ela carrega aquilo que dinheiro nenhum compra. A mentalidade de quem já levantou a taça. Quem é campeão sabe o caminho. E isso, numa competição de detalhes, vale ouro. Antes da gente seguir, faz uma coisa rápida por mim. Se você curte futebol de verdade e gosta de análise sem passar pano, deixa o seu like agora, se inscreve no canal para dar aquela força e me conta nos comentários quem é o seu favorito para ser campeão? Continuando. Tem ainda a Inglaterra, eternamente cobrada, eternamente lotada de craques, e que dessa vez parece carregar menos pressão e mais maturidade. Tem Portugal, com uma geração de ouro, que mistura experiência e juventude, num jeito raro de ver. E aí entramos no assunto que mexe com o coração de todo brasileiro. O Brasil. Sim, a seleção pentacampeã aparece nessa lista de favoritos, mas com uma novidade que ninguém imaginava ver. Pela primeira vez, um treinador estrangeiro de altíssimo nível assumiu o comando. E não é qualquer um. É um dos técnicos mais vencedores da história recente. A pergunta que os próprios campeões do mundo se fazem é simples e cruel ao mesmo tempo. Esse Brasil é favorito de verdade ou está só na lista por respeito ao passado? E é aqui que os ex-jogadores se dividem. Tem quem diga que o Brasil tem talento de sobra e voltou a ser candidato. E tem quem aponte o dedo na ferida. Falta entrosamento, falta regularidade, falta aquela identidade que fazia o mundo tremer só de ver a camisa amarela entrar em campo. A verdade? Ninguém sabe. E é exatamente essa dúvida que torna essa Copa tão eletrizante para o torcedor brasileiro. Mas eu não vou te deixar sair daqui só com os favoritos óbvios, porque toda Copa tem aquele time que ninguém espera e que vira o pesadelo dos grandes. E em 2026, esses azarões são reais. Olha a Alemanha, gigante adormecido, 4 vezes campeã, com uma história que pesa. Subestimar a Alemanha numa Copa é o tipo de erro que custa o título. Olha o Marrocos, que já provou no último Mundial que sabe eliminar potência. E olha a Noruega, com um centroavante que é simplesmente uma máquina de fazer gol. Se essa Noruega engrenar, ninguém vai querer cruzar com ela no mata-mata. E é aí que mora a beleza dessa Copa. Os números colocam a Espanha na frente. A tradição grita pela Argentina e pela Alemanha. O coração brasileiro aposta na camisa amarela. E a lógica diz que a França pode estragar a festa de qualquer um. Não existe favorito absoluto. Existe um pelotão de gigantes. E 48 seleções dispostas a virar a mesa. Então, no fim das contas, a pergunta continua de pé. Quem você acha que vai levantar a taça? A Espanha do futebol perfeito? A França do talento puro? A Argentina da mentalidade vencedora? Ou aquele Brasil que contra tudo e contra todos ainda faz o país inteiro acreditar? Se você chegou até aqui já é da família. Então fecha com a gente.